Oi pessoal, na pré-aula de hoje vamos falar rapidamente, sobre curvas planas. E para isso a gente vai motivar relembrando as coisas do cálculo 1, com um pouco de física. A gente lembra que uma função de R em R é uma função que toma como entrada um número e devolve um outro número real, e a gente poderia usar isso para modelar o movimento de uma partícula que se desloca sobre um eixo unidimensional. Nesses casos, a gente chama esse tipo de função horária da partícula ou equação horária da partícula. Concretamente, a gente pode pensar que a gente tem um eixo t, onde vai estar o valor do tempo, a variável tempo independente para a gente, e um eixo dos x, onde eu vou anotar a posição da partícula em cada instante de tempo t. E aí, então, para cada instante de tempo t0, eu vou ter um único valor f de t0, que é a posição da partícula naquele instante t0. Então veja que eu tenho a representação com dois eixos, t é o eixo da variável independente, x é o eixo da variável dependente de t, e a gente costuma representar isso no plano cartesiano, colocando os eixos x e t dessa maneira, e a gente tem aqui no eixo t o que a gente chama de domínio da função, onde está a tua variável independente, e no eixo x, o eixo vertical aqui, a gente anota os valores que a função assume, e portanto é a variável que é dependente de t. O produto cartesiano dos pontos da forma tf de t, nesse caso aqui t0, f de t0, forma um subconjunto do plano, que é o que a gente chamava de gráfico da função f. No cálculo 1 a gente estudou essas funções, e as questões naturais que apareciam eram exatamente a continuidade e a diferenciabilidade dessas funções. Então, a gente sabia o que era uma função ser contínua, estudou limite e tudo mais. Intuitivamente, ser contínua quer dizer o quê? Que em instantes de tempo próximos do instante t0, o valor de f era próximo do valor de f t0, ou seja, o gráfico não dava saltos. Se você pensar do ponto de vista físico, isso evitaria teletransporte. A partícula está aqui e logo em seguida, num instante de tempo muito próximo, ela está lá longe. É como se a partícula tivesse se teletransportado, desaparecendo da sua frente num ponto e aparecendo bem longe, quase que instantaneamente. E a derivada, ser derivável quer dizer que em cada ponto a gente conseguia construir uma reta tangente ao gráfico, e o número, o valor da derivada num ponto, representa a taxa de variação da variável dependente em relação à variável independente. Nesse caso concreto, a derivada representaria a taxa de variação instantânea da posição em relação ao tempo. Então dá um número, que é o que a gente chama de velocidade instantânea daquela partícula. A gente quer generalizar isso para partículas que se movimentam em duas direções, ou seja, o movimento delas está contido num plano. A teoria para uma partícula que se movimenta no espaço é bem análoga, a gente vai ver depois, mas agora vamos nos concentrar no plano. Então, para determinar a posição de uma partícula no plano, eu preciso de dois números, a componente horizontal da sua posição e a componente vertical dela, e a representação se dá mais ou menos dessa maneira. De novo, eu tenho o eixo dos tempos, que são as variáveis, é a variável independente, e tem os eixos x e y, ambos dependendo da variável t. Eu vou anotar, então, para cada instante t0, eu vou ter uma função que me determina a componente horizontal do movimento, e vou ter uma função que determina a componente vertical do movimento. Se eu quiser representar a trajetória dessa partícula no plano, a figura que a gente tem é mais ou menos essa. De novo, um eixo independente t, que é como se fosse o teu relógio, você não está vendo esse eixo, e aqui a trajetória concreta da partícula, eu vejo ela percorrendo esse caminho no plano. Então, para cada instante de t0 de tempo, eu tenho a sua posição horizontal, a sua componente horizontal da sua posição, a componente vertical, e aí esses dois números me determinam exatamente a posição. Então, conforme o tempo varia, se eu pegar um outro instante de tempo t, a partícula vai estar em algum outro lugar em cima da trajetória que ela descreve. Tá bom? Vou chamar isso aqui de gama de t, que é como a gente denota normalmente esse tipo de coisa. Deixa eu escrever de novo aqui. A gente tem um instante de tempo t,
tenho aqui meu gama de t, e do mesmo jeito que a gente fez com funções de R em R, a gente vai denotar essas funções que levam números reais em pontos do plano, vamos chamar de curvas planas, e vamos representar pela letra gama, tipicamente por letras gregas, né? Ela come um número, você pode pensar um instante de tempo, e devolve um ponto do plano, que seria a posição da partícula. A gente vai representar por gama de t igual a f de t, g de t, componente horizontal e componente vertical do movimento, tá bom? E as perguntas naturais que surgem é quando que essa função gama é contínua, quando que ela é derivável e tudo mais, né? Por exemplo, ser contínua, a intuição é basicamente a mesma, né? Se eu pegar um instante de tempo próximo de t0, eu vou querer que o gama de t esteja próximo do gama de t0 que está aqui, tá? Então é importante ressaltar que esse plano xy, é o contradomínio da minha função gama, e, portanto, essa linha vermelha que está desenhada aqui é a imagem da função, ao contrário do que a gente viu antes, que a imagem ficava no eixo vertical e o domínio no eixo horizontal. Agora, o domínio é um eixo independente e o contradomínio é formado pelo plano que contém os eixos x e y aqui, tudo bem? Então, continuidade quer dizer que para t perto de t0, eu vou ter o gama de t próximo de t0, ou seja, esta distância entre dois pontos do R2 fica arbitrariamente pequena quando eu escolho t muito arbitrariamente próximo de t0, tudo bem? A outra coisa que a gente fala é a diferenciabilidade. O que isso quer dizer? Quando que uma curva vai ser diferenciável? Quando a gente vai ver isso com detalhes, né? Mas quando a função que determina a posição horizontal e a posição vertical forem ambas diferenciáveis. Do ponto de vista geométrico, isso vai querer dizer o quê? Se f é derivável, eu vou ter uma taxa de variação, uma f' no ponto x0, que vai ser a taxa de variação instantânea da componente horizontal do movimento. Isso vai ser a componente horizontal da velocidade dessa partícula, e a mesma coisa para a função g, eu vou ter uma componente vertical. Considerando ou combinando essas duas componentes, o que eu vou ter vai ser um vetor que vai me dar a velocidade instantânea da partícula no instante de tempo t0, e esse vetor a gente vai denotar por gama' de t0. Então agora o vetor que dá a velocidade, antes era só um número, agora é um vetor porque eu tenho a componente horizontal e a componente vertical da velocidade. A gente vai ver tudo isso em detalhes nas próximas aulas, e a referência para vocês darem uma olhada é o capítulo 7 do livro do Lidorizi, no volume 2, e os vídeos no YouTube da professora Marta, no canal da USP também. Tá? Muito obrigado e até a próxima aula, então. Tchau, tchau, gente.